O jornalista americano Michael Shellenberger publicou nas redes sociais nesta quarta-feira uma longa sequência de documentos sobre as manobras e interferências do Tribunal Superior Eleitoral no período que antecedeu as eleições presidenciais de 2022. Nós vamos repercutir esse assunto a partir de agora aqui em Oeste Sem Filtro, com o autor, então, dessas revelações, conosco aqui no estúdio, o jornalista Michael Shellenberger. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou começar a pedir para você contar aqui rapidamente para a gente, para quem está nos acompanhando, Michael, quais foram as principais revelações desses esses arquivos internos do Twitter em relação à atuação do Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil? Ok. É importante entender que a gente já publicamos muitas reportagens sobre o que aconteceu a Twitter antes de Elon Musk comprou a companhia. E o que revela é que o TSE e o Alexandre de Moraes, ele pediu de uma forma muito séria que Twitter revela as identidades e a informação privada sobre gente que somente usava certos hashtags, certas demandas políticas. E as outras empresas, Google, Facebook, eles deram a informação privada ao governo. E nós temos visto muita coisa mal nos últimos anos contra os direitos humanos, contra o direito à liberdade de expressão. Esse é um momento, um caso pior, um dos casos mais ruins que nós temos vistos. Por quê? Porque o governo está perseguindo, ameaçando a cadeia aos empregados de Twitter. E não hemos visto nada parecido a isso. É uma coisa mais séria e mais como uma ditadura, porque em outras partes do mundo havia mais uma burocracia que demanda a censura. Mas aqui é uma pessoa, e só o TSE. E então me dá muito medo e eu sinto muito raiva por o povo do Brasil a ver o que está acontecendo aqui. Esse é um país que eu amo muito, eu morei aqui, eu era muito parte da esquerda como jovem, e eu vejo isso e isso parece atos de uma ditadura, né? Atos de uma ditadura, e não é coisa democrática, não é transparência. Então, eu não entendo tudo do que publicamos, porque tem muita informação, mas eu peço ao povo do Brasil a ler o Twitter Files Brasil por vocês mesmo, para entender o que está acontecendo, porque para mim é um grande choque. Não podia acreditar que uma pessoa, um comitê pequeno, um juiz, pode fazer coisas assim. Não parece nada, não tem nada a ver com nossa tradição de liberdade no Oeste. Michael, eu vou abrir para as perguntas agora. Ana Paula Henkel. Michael, bem-vindo ao Brasil. Eu acabei de sair do Brasil, você chegou. Muito bem-vindo. Parabéns pelo incrível trabalho. Eu estou vendo aqui no chat os brasileiros já te elogiando muito e agradecendo pela abertura desses arquivos do Twitter Brasil. Eu traduzi hoje toda a thread, né, todo o fio de vocês para o português, porque o brasileiro precisa saber o que está acontecendo. E o que eu queria te perguntar, Michael, e nós já conversamos muito sobre o que acontece no Brasil, em lives e também em Londres, quando assinamos a Declaração de Westminster. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa Declaração de Westminster, como ela é importante e como o brasileiro pode se defender deste complexo industrial da censura que hoje nós temos percebido. É um caminho que tem sido implementado por muitos países no Ocidente. Ok, é importante entender que o que aconteceu aqui é que houve uma reação dos governos do mundo, em verdade, os Estados Unidos, o governo da Inglaterra, governos da Europa, do Brasil, contra movimentos populistas, principalmente da direita, mas era o Brexit, Trump e Bolsonaro. E
resultou uma reação de agências de inteligência, de segurança dos estabelecimentos e criaram vários grupos, ONGs. E o que observamos em todos os países que investigamos, até o Czech Republic, a República Tchecoslováquia anterior, Inglaterra, Irlândia, Canadá, os Estados Unidos, o envolvimento de forças policiais, de as pessoas que não devem se envolver nas questões de expressão e liberdade. Nós temos uma tradição no Oeste de deixar as pessoas falar o que pensam e parece muito básico. 300 anos de liberdade e você vê esses documentos é como ler alguma coisa da Inquisição espanhola. É como você está observando gente que comportam como totalitarianos. Né? Desculpa, meu português é muito ruim. Mas é como você lê sobre a Inquisição espanhola e parece assim, coisas às vezes muito pequenas, né? Um político que está ofendido por uma coisa, ou uma pessoa faz um insulto, e depois uma perseguição criminal, até perseguição criminal contra o empregado do Twitter Brasil, né? O advogado se chama Rafael Batista, é o caráter mais principal. E outra coisa que ele queria dizer é que o Twitter era o mais forte em defender os direitos e defender a liberdade de expressão em comparação a Google e Facebook. Essas empresas devem sentir vergonha, a verdade. Eu sinto muito raiva lendo isso, que eles só dão ao governo o que o TSE demanda, né? E Twitter era a única que estava lutando. Agora a gente tem Elon Musk, que está permitindo expressão mais livre, mas a gente era muito cerca a perder nossas liberdades. E esse é o que se observa dos documentos. Nós recebemos aqui no estúdio o jornalista Michael Schellenberger. Silvio Navarro. Michael, boa noite, obrigado pela entrevista. Michael, o Twitter, nesse momento, né, ele, ao fornecer essas informações solicitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele violou as próprias regras de liberdade e de termos de uso da plataforma? Eu acho que sim. Era interessante, porque o Twitter, os empregados, eles observam, existe uma conversa entre os empregados de Twitter. Eles dizem que o governo brasileiro, o TSE, está fazendo demandas que são contra nossas regras adentro. Mas também era contra a Constituição brasileira e até contra os direitos humanos básicos, que todo mundo sabe. Não pode ser esse processo totalmente secreto. Não havia transparência. As pessoas, esse juiz de Moraes, está fazendo coisas como ditador. Não sei outra maneira de dizer, desculpa, não sei, que não quero ser... mas lê esse, parece, ele está como ditador, não? E incrível que não era um processo e envolvendo a policiais e... nunca tenho visto nada como isso. Eu estou surpreendido em o que estou observando, porque nós, nos Estados Unidos, os Twitter files que fizemos nos Estados Unidos, a gente era mais como pedidos, né? Os vários acadêmicos, os ativistas e até o FBI, eles pedem alguma coisa, eles são mais, pode fazer essa censura, essa coisa assim. Aqui é diferente, é como a força da lei criminal contra os empregados do Twitter. Piotr. Michael, obrigado por nos atender. Você está fazendo uma diferença que nos Estados Unidos eram consultas. Tentava-se digamos que a empresa ajudasse o FBI ou um acadêmico diante de uma situação que o acadêmico ou o FBI se sentia incomodado, mas era só um pedido, não passava disso, não tinha força policial.
Você falou sobre as hashtags aqui, nessa sua reportagem da publicação que você fez. Veja só o absurdo que você aponta, né? O que chama atenção. A hashtag uma era voto impresso. Onde é que tem crime numa eleição, no processo democrático, alguém falar voto impresso. A outra era voto democrático auditável. Outra hashtag. Uma que talvez seja um pouco mais grave aqui, mas é Barroso na prisão. Ainda assim, é só uma manifestação. Até porque as pessoas não têm. Dentro de esse tipo de coisa que você conseguiu apurar, qual é a imagem que você imagina que o Brasil, que sempre se associou aos valores do Ocidente, de defesa da liberdade de expressão, e que nós aqui brasileiros víamos qualquer absurdo em relação a isso e criticarmos essas outras culturas e países, mas agora nós estamos, como você está dizendo, em decisões muito similares à de uma ditadura. Qual a imagem que você imagina que o Brasil tem hoje no mundo? Você que é estrangeiro e pode enxergar de fora para dentro com mais particularidade. É muito ruim, muito ruim. E me faz triste em pensar, porque nós pensamos em Lula como uma pessoa que lutava contra a ditadura. Para ver que ele está fazendo parte desta coisa é incrível para nós. Brasil era uma esperança para a democracia, para a liberdade. Até quando eu estive aqui, faz 30 anos, era um movimento que tinha muito orgulho em ser, a esquerda tinha muito orgulho em ser diferente que os regimes da esquerda em outras partes do mundo. E ver isso, eu sinto muito chocado. E, como você disse, esses hashtags em particular, uma pessoa, por exemplo, e disse que retweet ou republicar, que eu concordo com isso, uma coisa, para o governo demandar e pedir que Twitter revela informação pessoal sobre as pessoas é incrível a mim. Que tipo de pessoa? Porque, claro, é contra a lei, é contra a Constituição, é contra nossos direitos humanos, mas também uma coisa está errada em sua mente. Se você acha, uma pessoa disse algo que você não concorda com ele, tudo bem. Você não precisa não precisa de escutar, como se diz? Sim. Não precisa, pode ignorar, pode debater, mas para decidir que vai calar essa pessoa, sim, alguma coisa errado em sua mentalidade, uma coisa doente na mente, eu acho, porque há outras respostas, não precisa de calar as pessoas. Porque eu estava aqui, eu gostei da música MPB, né? A música popular brasileira. Eles cantavam contra esse tipo de censura. Era parte da tradição da esquerda. E eu sinto muito triste, muito raiva com a esquerda para participar nesse tipo de censura. Augusto. Michael, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelas revelações, só ajudam o país. Eu pergunto o seguinte, em que época isso começou e eu pergunto se continua a haver esse tipo de absurdo, né? Esse tipo de pressão feita pelo TSE. Continua? Aqui? Eu acho que sim, mas nossos documentos terminam no período antes de Elon Musk comprou Twitter. Ele chegou a Twitter em novembro de 2022, né? Então, mas deve ser continuando. Isso é incrível. Eu estava com outros, eu conheci hoje um político, um jornalista, que está num processo de censura, né, de perseguição. Eu quase não acredito, né? Eu sei que a Ana Paula também, numa perseguição. Eu quase não entendo essa coisa que era possível no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, faz 30 anos, era muito orgulho sobre a Constituição. A Constituição era muito progressista, era muito liberal. Mas não é. É óbvio agora que a Constituição brasileira tem problemas muito sérios e não deve ser tão fácil calar outras pessoas. Não deve ser tão fácil perseguir criminalmente
jornalistas ou executivas de companhias de mídia social. Michael, Carlos Medeiros aqui no chat perguntando se você não tem medo de retaliação. Eu sinto um pouco medo, mas a verdade é que tem pessoas que são mais bravas que eu. Então, só esta semana, nós temos visto que em Scotland, como se diz Scotland? Escócia, existe uma nova lei contra ódio, disse, em Escócia. Mas existe resistência. Era uma protesta contra a manifestação contra essa lei totalitária em Escócia, e o autor, J.K. Rowling, o autor de los livros sobre Harry Potter, ela está dizendo que a polícia pode me presar, que ela vai defender os direitos humanos. E com esses exemplos eu sinto menos medo, eu sinto mais corajoso. E também o Elon Musk, que tem a sua companhia de rockets, que depende do governo dos Estados Unidos, ele está se enfrentando a censura. Então, eu acho é o mínimo que eu posso fazer. Eu sinto um pouco culpável que nós não publicamos os Twitter files anteriormente, mas é importante entender que muitos países, muitos governos, à mesma vez, estão atacando nossas liberdades em todas as partes do mundo, na Europa, na Canadá, Escócia, França, Germany, Alemanha. Então, isso me dá um choque, que parece que os governos estão trabalhando juntos para oprimir nossas liberdades. Silvio. Michael, vou fazer uma pergunta um tanto direta como repórter. Se você não tiver ou não puder dar a informação, não tem problema. Quantos perfis foram monitorados, especialmente no período da eleição? E havia algum tipo de pergunta direcionada? Por exemplo, quais perfis utilizaram esta hashtag num determinado dia? Uma lista? O número exatamente não sei, mas eu sei que eram muitos, não era como dezenas, era milhares, né, de pessoas. Então, porque era uma campanha eleitoral. Então, e uma coisa que também eu queria dizer era que existe um debate sobre se as eleições são justas ou não justas, se era erros ou problemas. Este debate existe nos Estados Unidos. Mas uma coisa mais clara que nunca é que precisa ter liberdade de ter o debate. Se não tem debate, como vamos saber se alguém vai roubar a eleição? Se alguém vai mexer com eleições, ou se um esforço para atacar essas liberdades, precisa de falar, precisa de ter debate. Se alguma coisa acontece contra as eleições e também tem essa repressão e censura, como vamos saber? Como vamos saber se vivemos em uma democracia ou se vivemos em um sistema de ditadura? Bom, nós recebemos aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro o jornalista americano Michael Shellenberger. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, que bom que deu certo. Coincidentemente, você estava aqui justamente nesse dia da revelação aí dos arquivos. Michael, obrigada pela sua participação. Uma boa noite. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Bom, agora a gente faz uma rápida pausa e volta já já. Bom, estamos de volta aqui em Oeste Sem Filtro. No bloco anterior, nós recebemos aqui no estúdio o jornalista americano Michael Shellenberger, ele que divulgou, revelou aí arquivos do Twitter mostrando a interferência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, invasão de privacidade, também com relação à liberdade de expressão aqui no Brasil. E aí, Ana, eu vou pedir a sua ajuda, o seu auxílio, porque hoje você traduziu, né, a sequência de declarações, a sequência que o jornalista publicou na rede social X explicando esse caso. E aí vou pedir a tua ajuda para orientar e explicar um pouco para a audiência também do que se trata esse caso gravíssimo que foi exposto aí pelo jornalista americano.
Bom, Paula, vamos lá. Eu traduzi todos os tweets e mostrando também os documentos apresentados pelo Michael, em parceria com os jornalistas Eli e o Davi Agape. E é assim, é um escândalo de proporções globais, Paula, ou pelo menos deveria ser, porque o que acontece ali é um fio longo, mas que eu recomendo muitíssimo que todos na audiência leiam e entendam o que de fato aconteceu, e talvez, né, aconteça ainda, porém no Twitter, como o Michael disse, depois que ele foi comprado pelo Elon Musk, as coisas mudaram e a liberdade de expressão foi restabelecida. Mas é gravíssimo como o Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Alexandre de Moraes fazem pressão, ameaças, inclusive, aos empregados do Twitter para que contas fossem derrubadas, para que informações sigilosas, protegidas pela nossa Constituição, fossem apresentadas ao tribunal, para que nomes, endereços e telefones e todos aqueles envolvidos, tudo aquilo envolvido com aquelas contas que questionavam as urnas ou sequer questionavam, apenas tuitavam a hashtag voto impresso sim, urnas auditáveis sim. Houve uma coação muito grande, uma espionagem forçada do Tribunal Superior Eleitoral para que o Twitter revelasse essas informações. Tem muita coisa, muito e-mail, muita coisa mesmo, Paula, só vocês lendo toda a thread que eu traduzi, mas tem 2 pontos aqui que eu separei para falar nesse comentário, que me impressionaram muito, que um ponto ali dos e-mails, né, trocados entre os empregados e o corpo jurídico do Twitter, eles dizem assim: mesmo que essa obrigação inicialmente não nos atinja, o tribunal, né, o Superior Eleitoral determinou que Twitter, YouTube, Instagram e Facebook se abstenham de sugerir algoritmicamente perfis e vídeos de conteúdo político que desacreditem o sistema eleitoral, ou seja, eles pediram que o engajamento de certas contas fosse diminuído, que eles entrassem no famoso shadow ban, que é para falar a linguagem, né, das redes sociais, ou seja, colocados numa sombra escura, escondidos numa caverna e que ninguém encontrasse essas contas. Aí depois, mais para frente, mostra que o tribunal alegou que os brasileiros, olhem isso que absurdo, o tribunal, o TSE, alegou que os brasileiros poderiam encontrar outras formas de ver o conteúdo, como por meio de uma VPN, que mascara a localização do usuário. Então, eles pediram que esses perfis fossem banidos globalmente. Porque se não fossem banidos globalmente, ou seja, o TSE querendo entrar no que os Estados Unidos, aqui, por exemplo, publica, e a alegação é que se esses perfis não fossem banidos globalmente, o brasileiro poderia encontrar uma forma de achar aquele conteúdo. É grave, gravíssima a investigação aí encampada pelo Michael Schellenberger, que já tinha aberto aqui nos Estados Unidos, como ele mencionou, os arquivos do Twitter dos Estados Unidos, gravíssimos também. Mas a questão, Paula, é de novo, que aí isso é um escândalo. O que o Congresso vai fazer? O que o Senado vai fazer diante de tudo isso que foi apresentado hoje? A censura imposta pelo Judiciário, por parte do Judiciário, por um ministro, rasgando nossas leis em decisões completamente ilegais e pedidos completamente ilegais, usando as forças policiais para caminhos políticos dentro do próprio judiciário. O que o Senado vai fazer sobre isso, Paulo? Quer comentar, Augusto? Ele fez algumas... deu algumas informações paralelas interessantes. Primeiro,
já simpatizou, pelo menos, com a esquerda. Sim. Se decepcionou com a esquerda brasileira. Não é um bolsonarista, não é um blogueiro bolsonarista, é um jornalista independente. Ele mostrou o engajamento do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo na campanha, aberto. Isso aí não vai ser discutido pela imprensa velha, pelo consórcio. Eles não vão ver um escândalo num dos maiores absurdos que eu já vi. Ele próprio diz, ele está espantado. Ele diz que nunca viu isso acontecer em outro país. Em outro país, qualquer. Então o Brasil está na liderança, tá, do ranking, do que ele próprio qualificou de ditaduras. Quanto às redes sociais, quanto à liberdade de expressão durante uma campanha, o Brasil está na liderança do ranking dos que reprimem, tá? Dos que tentam impedir o debate de opiniões, o convívio dos contrários. O Supremo tem a verdade oficial e é essa que tem que ser seguida. Não pode haver nenhuma dúvida, nenhuma contestação, só pode ter certezas, as certezas que tem o ministro Alexandre de Moraes. E ninguém se rebela contra isso fora de um ou outro programa independente, como é este aqui. Então é um absurdo o que está acontecendo. Vamos ver a repercussão. Tá? Quem é que repercute? E vamos ver do que acusam. Agora, o jornalista que acabamos de entrevistar, que é um homem sério, fica evidente. Ele está perplexo com o Brasil. Essa é a imagem do Brasil lá fora. Causa perplexidade. Paula, posso pegar rapidinho? Sim. Só para pegar um gancho rápido dessa fala do Augusto, ele falando, porque eu acho que é muito importante enaltecer isso que o Augusto disse. Não é um jornalista bolsonarista. Tanto que, Augusto, quando ele abriu os arquivos do Twitter aqui nos Estados Unidos, ele e seus dois colegas aqui dos Estados Unidos, eles foram chamados para uma comissão no Congresso americano e ele foi questionado porque os arquivos daqui mostravam como havia uma perseguição ao então presidente Donald Trump, inclusive uma pressão muito forte para que o perfil do presidente dos Estados Unidos fosse derrubado, como foi derrubado. E ali na comissão, no Congresso americano, perguntaram, senadores de esquerda, parlamentares democratas perguntaram ao Michael Shellenberger, mas o senhor votou em quem? O senhor é um republicano? E ele, sem pestanejar, disse, não votei no Trump, não sou republicano, muito pelo contrário, votei muito nos democratas. A última eleição eu votei no Partido Democrata, mas parece que não é isso que importa, né, para as pessoas. Hoje ele se considera um eleitor independente, não é democrata, não é republicano, e mostra que essa independência hoje, mais uma vez, ele mostra que o jornalismo verdadeiro, investigativo, respira pela coragem e decência e honestidade de homens como o Michael Shellenberger. Silvio? Paula, olha, vou ser breve, tá? Se confirmadas todas essas informações, e nós temos uma fartura já de documentos exibidos pelo jornalista, isso se caracteriza em abuso de poder. Esse é o termo. Isso provoca desequilíbrio do certame, desequilíbrio do jogo eleitoral, portanto, desequilíbrio da democracia plena. Ponto. Violação de termos de uso e regras de uma plataforma internacional. Violação da Constituição brasileira e da Lei Geral de Proteção de Dados, talvez também. Então, eu vou ser muito breve, mas eu queria dizer que, se confirmado tudo isso, nós estamos diante de um flagrante desequilíbrio do certame eleitoral. Porque, ao interferir, e a Ana desenhou, ela traçou todo o cenário, ele, ao interferir,
ele pediu que o algoritmo colocasse determinados perfis em shadow ban. O que isso significa? Que eles não fossem exibidos. E quem ganha com isso? Quem podia ser exibido. E quem podia ser exibido? A candidatura que concorreu no campo da esquerda. Bom, com certeza a gente vai acompanhar esse assunto ao longo da semana e indico para você que está nos acompanhando, se quiser mais detalhes para entender o caso dos arquivos aí do Twitter, entre na página aí da Ana Paula Henkel, que ela traduziu passo a passo ali toda essa denúncia que foi divulgada aí pelo jornalista americano Michael Shellenberger, que nós recebemos aqui no estúdio no bloco anterior.